Chama atenção que nesse capítulo 2, nesse momento que Paulo está escrevendo aqui, Tito já tinha 5 dias que tinha saído de lá onde ele estava na Macedônia e já estava indo em direção a Paulo para conversar com Paulo, e Paulo não sabia. E aí Deus está trabalhando, porque Deus estava vendo Tito voltando, mas Deus não tinha como mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Paulo não tinha nenhuma notícia, então Deus tinha que trabalhar no coração de Paulo. E eu quero pensar com os irmãos, como que a igreja poderá vencer o desânimo diante das adversidades? Você pode repetir isso comigo? Como a igreja poderá vencer o desânimo diante das adversidades? Você crê que Deus te trouxe até aqui nesta noite porque Ele quer te fazer mais do que vencedor? Crê nisso? A primeira lição que eu vejo aqui, que Deus deu ao coração de Paulo, que Paulo aprendeu que para vencer o desânimo, é preciso lembrar que Deus sempre faz e fará grandes coisas por nós. Esta é a primeira lição que Paulo aprendeu. Deus sempre faz e fará grandes coisas por nós. Vamos ler o verso 14? Mas graças a Deus, que algumas vezes sempre nos conduz de que maneira? Vitoriosamente, triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, isso aqui é incrível. É incrível porque o texto nos mostra que Deus nunca parou de trabalhar pela vida de Paulo, pela vida da igreja e também pela sua e pela minha vida. Deus trabalha o tempo todo para o nosso bem. Deus sempre nos leva a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus para sempre. É algo contínuo, não é algo momentâneo ou algo de vez em quando. Ainda que talvez você ache que Deus esteja em silêncio, que Deus vive diante de você numa tremenda apatia, creia numa coisa: Ele pode estar em silêncio ao nosso ponto de vista, mas Ele não parou de trabalhar para aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando. E Deus pode estar em silêncio, mas Deus está agindo o tempo todo. Sabe o que Deus coloca no coração de Paulo aqui? Talvez na nossa língua portuguesa quase não se fala isso, mas no triunfo romano, essa expressão vitoriosamente, ou não sei quem tem na sua Bíblia a palavra triunfantemente, que é a palavra mais próxima da língua grega, é uma palavra que só era citado nesse contexto, no Novo Testamento, para as conquistas romanas. Não era comum essa expressão vitoriosamente ou triunfantemente, porque na verdade essa expressão somente era usada para o exército vencedor de Roma. Era um linguajar muito comum para o exército de Roma. E Paulo, nesse momento, ele começa a lembrar, porque ele sabia que a celebração de triunfo romano era o maior estado de glória que um general romano deveria ter e tinha na sua história. Não era qualquer general que poderia ter esta honra diante de uma vitória, diante de um triunfo. O general romano, para receber essa palavra, o general Augustus venceu, ele chegou aqui triunfantemente. Para alguém ter esse título e esta palavra, ele estava recebendo a maior condecoração que um general romano poderia ter na sua vida. Era a maior honra que o general teria na sua história. Para ele ter esse título, um general triunfante, ele teria que ter conquistado pelo menos uma nova terra para Roma. Para ele receber esse título de triunfante, além de uma nova terra, ele tinha que ter destruído pelo menos a vida de 5.000 soldados inimigos. Guardem aí, ganhar uma nova terra para Roma e matar cerca de quantos inimigos? 5.000. E mais, ele teria que levar todos os despojos do povo inimigo, toda a riqueza, todo o bem, todo o armamento daquela batalha, e levado então para o imperador romano. E assim, aqueles inimigos mortos eram entulhados no chão, e os homens fortes que eles capturavam lá daquele povo que foi vencido, vinham
completamente nus, amarrados um ao outro, vindo de cabeça abaixo, como assim um desfile de vergonha e de humilhação. Tudo isso para presentear o imperador romano. Vocês conseguem imaginar? Para o general receber o título de triunfante, ele tinha que ter feito pelo menos essas coisas. Então, com toda essa conquista, o governo de Roma então sabia do que tinha acontecido. E o que o governo de Roma fazia? Preparava um cortejo especial. Esse general então seria honrado, ovacionado. Ele então entraria na cidade de Roma com as maiores honras de toda a sua vida como general. E o que é interessante, que nesse cortejo, até os senadores romanos tinham que ir à porta da cidade com roupas de gala do Senado romano receber o general triunfante. E olha só que interessante ainda, quando o desfile se iniciava, a primeira carruagem que entrava em Roma era aquela que tinha todos os bens, todos os despojos do inimigo, tudo aquilo como um troféu do seu triunfo. Passando aquelas carruagens, vinham então os escravos fortes, nus, humilhados, acorrentados, de cabeça abaixo, um atrás do outro. E logo depois, vinham os soldados vitoriosos, os soldados romanos, que lutaram com o seu general. E eles estão ali com cabeça erguida, batendo no peito: nós vencemos, nosso general venceu. E por último, o general, numa carruagem com 6 cavalos, o general deveria estar vestido de uma túnica de púrpura. E ele tinha na sua mão uma palma de ouro e uma coroa de louro na cabeça. É por isso que a premiação do cinema mundial usa esta palma de ouro como a maior honraria que tinha lá no Império Romano. E agora, o general todo bonito, todo arrumado, ele então entra em Roma e a multidão começa a ovacioná-lo, a multidão começa a aplaudi-lo, a multidão começa a honrá-lo e a multidão começa a dizer: triunfante, triunfante, triunfante. Vocês conseguem imaginar? Era um dia de honra, era um dia de orgulho, e como se não bastasse, para coroar todo esse momento, chegavam os perfumistas na entrada da cidade, todos com incensário na mão, e aquele perfume, exalando aquele perfume maravilhoso, e ali todos os perfumistas estavam agora dizendo: triunfante, triunfante, sinta o cheiro da vitória. Vocês conseguem imaginar? A cidade toda ficava contagiada com este perfume do triunfo daquele general. Agora você consegue entender qual foi a cena que Deus colocou na mente de Paulo, quando Paulo usa essa expressão vitoriosamente, triunfantemente, a cena do triunfo romano. E Deus coloca isso na mente de Paulo, para que ele pudesse mostrar para Paulo: Paulo, anime-se o coração. Sabe por quê? Olhe para o general. E aí você fica pensando: peraí, Paulo se animou olhando para um general romano vitorioso, triunfante? Não! O que Deus estava dizendo: Paulo, se Roma honra esse general que é falho, que é carnal, olhe, Paulo, para o verdadeiro e único general da sua vida. Ele é Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar? Nós entendemos, irmãos, perfeitamente que o texto diz: Ele, o Senhor, nos conduz vitoriosamente em Cristo. Vamos falar juntos? Ele nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o varão de guerra, Ele é o leão de Judá. Jesus é aquele que invadiu o forte do inimigo, é aquele que livrou os cativos de lá, como diz Efésios 4:8, Marcos 3, de 22 em diante. Ou seja, Jesus é vencedor, é triunfante. Foi assim que Jesus me livrou, te livrou um dia. Ele nos tirou do cativeiro do mal, Ele nos deu a tão grande salvação, e Ele nos fez ser mais do que vencedores para sempre. É esse Jesus, o general da nossa igreja, que tem todo o poder no céu, na terra para sempre. É esse Jesus, o nosso general, que é digno de honra, de glória, de majestade, de todo louvor, de toda adoração. Louvado seja o nome de Jesus. E se nós entendemos que Jesus é o nosso general,
Porque ficamos abatidos diante das adversidades. O nosso general está presente, ele cuida de nós. Paulo disse no verso 14, graças a Deus. Antes ele diz o quê? Estou angustiado porque eu não vejo Tito. Agora Deus mostra para Paulo o triunfo romano. E ele diz o quê? Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então, meus irmãos, se Jesus é o nosso general, se Jesus é o nosso Senhor, se Jesus tem todo o poder no céu e na terra, descanse no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele. Sabe por quê? Porque o mais Ele fará. Ele começou uma boa obra na sua vida. Filipenses 1,6 diz isso, e Ele vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Foi isso que Deus colocou no coração de Paulo. Foi isso que começou a neutralizar o desânimo no coração de Paulo. E foi nesse momento que Paulo percebeu aquilo que eu e você não percebemos. Preste atenção nesse texto, já que é o triunfo romano. Nem todos os soldados da batalha têm a mesma visão no cenário do campo de batalha. Por quê? Você está ali no meio de uma guerra, você só vê inimigo para cá, inimigo para lá, você começa a atirar. Então o general é o único que tem uma posição privilegiada para olhar todo o campo de batalha. Preste atenção no que o texto fala. Se Deus está falando que Cristo nos conduz triunfantemente, é porque Cristo, como general, Ele está olhando todo o campo que nós estamos batalhando dia após dia. E é por isso que Jesus, como general, Ele manda colocar um pelotão ali, um pelotão aqui, um pelotão lá. E Ele começa a ordenar, olha, ajuda aqueles ali que eles estão enfraquecidos. Olha, agora sai daqui, ajuda aquele outro ali. Quem é que dá essas ordens? São os soldados ou é o general? É o general. Então, meus irmãos, quando o general vê que há um grupo sofrendo, ele sempre tem uma estratégia para ajudá-los, para socorrê-los. E Jesus sempre tem uma estratégia para vir ao nosso socorro. Por isso que Ele é o nosso socorro bem presente. Em que momento? Na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus está falando para mim e para você nesse texto, aguarde só um pouco. Eu estou enviando ajuda para vocês. Eu estou vendo o campo da sua batalha. Eu sei o que você está passando. Eu sei por onde o inimigo está trabalhando. Eu estou vendo aonde eles estão atacando vocês. Tenham bom ânimo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. É por isso que a igreja de Jesus pode cantar com grande ousadia o hino 454 do cantor cristão, que diz o quê? Temos por lutas passado, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. E olha que é lindo agora. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á? Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Louvado seja o nosso general Jesus Cristo para sempre. A igreja canta com ousadia esta música. Agora imagine a gente cantando: se Deus é por nós, quem nos vencerá? Você acha que essa música é de alguém que está dizendo, o meu general é triunfante? Quando você diz, sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Você canta com alegria e com convicção, porque Jesus, como general, tem visão do cenário da batalha. Ele cuida da nossa vida. E foi isso que animou o coração de Paulo. Paulo entendeu, o meu general é Jesus Cristo. Foi isso que o Paulo vai afirmar depois, lá em 1 Coríntios 15, 24, quando ele disse que no grande dia, quando ele voltar, ele estaria entregando o reino ao seu Pai. No final de tudo, depois todos os inimigos estariam debaixo dos seus pés. Ou seja, Paulo estava lembrando exatamente isso, que Jesus Cristo é vitorioso, que toda ação do mal, todos os demônios naquele dia serão humilhados, lançados no lago de fogo, que é a segunda morte para sempre, porque o vencedor é o general Jesus Cristo.
Em quem você tem confiado nessa noite? Talvez você esteja vivendo numa batalha sem fim. Você tem que entender uma coisa: Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Fala comigo isso. Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Esta é a primeira lição. Jesus não vai fazer nada por nós. Sabe por quê? Ele já está fazendo grandes coisas por nós. Ele não vai fazer, ele já está fazendo. A segunda lição, Paulo continua entendendo que para vencer o desânimo era preciso sentir o privilégio de fazer parte do exército de Jesus. Você se sente privilegiado de fazer parte do exército de Cristo? Olha o que diz o versículo 15, vamos ler? Porque para Deus somos o aroma. Alguém tem outra versão além da palavra aroma na sua Bíblia? Bom cheiro, bom perfume. A versão bom perfume para mim é a mais próxima do texto grego, que é eiódia, que quer dizer um perfume que exala um bom cheiro. Olha o que Paulo está dizendo. Para Deus, eu e você somos o melhor perfume de quem? De Cristo. E aí diz o quê? Entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes quem? Que estão perecendo. Esse aroma agradável que nós sentimos e somos de Cristo, é cheiro de quê para eles? De morte. E para aqueles, ou seja, aqueles que são do general vitorioso, cheiro de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Sabe o que eu acho interessante? O que acontecia com todo esse momento de honraria de um general romano? Depois de tudo aquilo, quem eram os últimos que ficavam balançando lá na porta do incensário de perfume? Os perfumistas. Exalavam um perfume maravilhoso em todo o portal de Roma, e a cidade sentia o cheiro da vitória. Vocês conseguem imaginar? Agora me diga uma coisa, ali tinham dois grupos, conforme o texto sagrado diz, e conforme era o triunfo romano. Um grupo de vitoriosos e um grupo de derrotados, inimigos amarrados, humilhados e nus. O cheiro do perfume era diferente para aqueles que estavam acorrentados? Não, era o mesmo. Aqueles que entravam batendo no peito, o meu general é vitorioso, era o mesmo perfume, não tinham vários perfumes, era o mesmo. Então o texto está falando justamente isso. Para o exército vencedor, aquele cheiro era cheiro de vitória, mas para os prisioneiros era cheiro de morte. Sabe o que significa isso? Porque aquelas pessoas nos dias de hoje, que não querem dar ouvido à voz de Jesus, quando eles passarem por nós, eles vão sentir o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo para eles é o quê? Cheiro de morte. Por quê? Porque eles estão perdidos e estão caminhando para o inferno. Mas para nós que somos de Cristo, este cheiro que nós exalamos de Cristo é um cheiro de vitória, é um cheiro de poder, é um cheiro de salvação. Vocês conseguem entender? É isso que Paulo estava aqui lembrando e falando nesse texto. Ele está dizendo que para os privilegiados, para aqueles que fazem parte do exército de Jesus Cristo, é um cheiro maravilhoso exalar o perfume de Cristo. Meus irmãos, eu creio que é uma honra para mim e para você ter o perfume de Cristo em nós. E você é daquela pessoa que gosta de ter perfume? Você é daquela pessoa que entrou naquela saga de comprar um perfume caro e ficar o ano inteiro pagando a prestação daquele perfume, que aí você vai usar, você pega só aquela gotinha assim, opa, volta, aí bota um pouquinho na orelha, aí vai, opa, um pouquinho na outra orelha, aí vai, opa, um pouquinho aqui, deixa eu ver, ainda tem bastante, um pouquinho agora aqui no braço. Você é dessa pessoa assim? Só aquele pouquinho, por causa da qualidade do perfume, quando você chega num lugar, a pessoa já sente o cheiro de longe, fulano está chegando. Você conhece gente assim? Que a pessoa vive perfumada. Como tem aqueles também que quando chega, e aí, tudo bem? A pessoa, abaixa esse braço pelo amor de Deus. Conhece gente assim? É cebola pura. Meus irmãos,
O que Paulo está dizendo é que quem tem Jesus exala o perfume de Cristo maravilhoso, vitorioso. Só os salvos têm o perfume de Cristo. É uma honra pertencer à companhia do exército triunfante de Jesus Cristo. E a igreja é o exército de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, o que é interessante, que cada companhia dentro do exército tem suas insígnias. Não é assim? Uma companhia tem ali a sua canção, tem a sua bandeira, tem o orgulho de olhar a bandeira da sua insígnia. Eu acho interessante, se você não viu, vale a pena ver, um filme que narra sobre o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E é interessante que esse filme foi feito porque os brasileiros foram considerados patinhos feios da Segunda Guerra. O brasileiro foi para lá como exército brasileiro sem equipamentos adequados, sem roupas adequadas, roupas para o inverno, eles não tinham nada adequado, foram ali com a cara e com a coragem, mas uma coisa motivou o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, sabe o que foi? O orgulho da bandeira nacional, o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de dizer eu vou lutar até a morte, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então eles tinham uma insígnia para lutar. Meus irmãos, o exército brasileiro foi mandado para um lugar para enfrentar tanques de guerra e tudo mais. E como diz alguns, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Eles conseguiram se virar. Eles conseguiram lutar com aquele povo, eles conseguiram ajudar naquela vitória. Eles não tinham muita coisa para lutar não, mas fizeram com que tinham e se viraram nos 30. Eles se sentiam orgulhosos, porque para eles diziam, eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Era uma conquista ver a bandeira do Brasil balançando lá e dizendo, eu lutei, eu estou honrando a minha pátria. Vocês conseguem imaginar quanta honra, quanta alegria daqueles combatentes e patriotas naquela Segunda Guerra? É isso que Paulo está dizendo. Para mim é um privilégio pertencer à insígnia de Cristo, fazer parte do exército dos missionários, fazer parte desse reino poderoso. Isso para mim me dá prazer, me dá alegria, me dá renovo na alma, porque eu luto pelo evangelho de Jesus Cristo. Essa é a minha bandeira. Eu vou pregar esse evangelho porque ele é o poder de Deus, porque o meu general é vitorioso, é triunfante. Glória seja dada ao seu nome. Eu tenho orgulho de pertencer ao exército de Jesus Cristo. Você pode dizer isso comigo agora? Eu tenho orgulho. É um privilégio. É um privilégio. É por isso que Jesus disse, não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias, até os confins da terra, até os confins dos tempos, até os últimos minutos. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu começo a ver que Jesus sempre anda com a sua igreja. Eu começo a ver que Jesus sempre nos concede esta honra, este privilégio de fazermos parte desse exército imbatível. E se nós fazemos parte desse exército imbatível, por que ficamos abatidos? Por que ficamos desanimados? Essa foi a segunda lição que Paulo entendeu. Mas eu quero encerrar agora dizendo que Paulo aprendeu que para vencer o desânimo era preciso marchar, mas não só com os pés, mas principalmente com a boca. Eu queria que você pudesse guardar uma frase: a murmuração é melodia do inferno. Vamos falar juntos? A murmuração é melodia do inferno. Toda vez que você murmura e reclama, você está cantando a música do inferno. Porque nós que somos do Senhor, não temos que, meu Deus, que dia, que azar, por que isso acontece comigo? Igual o leão da montanha, lembram? Ou vocês não eram da minha época, né? Ó dia, ó céu, ó azar, nada dá certo comigo, lembra do leão da montanha? Eu e você como crentes temos que entender, está doendo, está difícil, eu sei que eu estou enfrentando uma grande luta, mas o meu Redentor está vivo e Ele cuidará da minha vida para sempre. Eu não tenho medo, eu não posso ficar desanimado, blasfemando, murmurando. Eu tenho que dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Marche como exército, não só com os pés, mas principalmente com a boca. Tá, pastor, onde está isso no texto? Verso 17, vamos ler? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por quem? Por Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo estava combatendo os falsos pregadores em Corinto.
Paulo estava ciente de que ser pregador do Evangelho não era um negócio. Parece-me que hoje ser pregador do Evangelho é um grande comércio da fé. A sensação que se tem é olhar para os púlpitos e o pastor está levando uma massagem, não mensagem, e a igreja não é os crentes, mas os clientes. Vocês conseguem entender isso? Meus irmãos, os falsos pregadores já existiam desde aquela época. E Paulo estava então entendendo que pregar o Evangelho era resultado do amor de Deus, que pregar o Evangelho era um privilégio, porque servir a Cristo é lutar, é batalhar, é sofrer, mas é ter a honra e o orgulho de saber, eu estou aqui servindo o meu general, eu vou continuar falando a tempo e fora de tempo. O que estava acontecendo com Paulo lá no início que nós falamos? Desanimados de fazer o quê? Pregar. Ele estava desanimado de continuar anunciando a palavra de Deus. Era tudo o que o diabo queria. Então Paulo falou, não, eu não vou parar de falar. Foi Deus quem me enviou. E eu preciso marchar falando dessa palavra poderosa que é o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo recobrou o ânimo. Paulo começou a marchar também com a sua boca. Paulo sabia que a palavra do seu general, a palavra de Jesus, a palavra de Deus é poderosa, e a palavra de Deus é o dinamite, ela entra no coração humano, ela explode toda a impureza e traz a um coração velho um novo coração. É isso que Paulo estava entendendo. Querida igreja, você e eu temos essa palavra. Nós temos este poder de Deus na nossa vida, a palavra de Deus. Então quando você marchar, não só marche e coloque a camiseta, eu amo Jesus, mas fale do seu amor a Jesus Cristo diariamente. Porque quando a igreja fala e ela não se cala, a igreja está marchando, a igreja está honrando o nome do Senhor, a igreja está fazendo valer o nome de cristão, porque o cristão significa pequeno Cristo. E aí eu acho lindo o hino 456 do cantor cristão. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Por quê? Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. Por quê? É Jesus o comandante, o general verdadeiro que a conduz. Somos nós, os seus soldados. Nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz, como? Marchando com a boca. Talvez você esteja hoje, pastor, eu perdi a alegria de marchar com a boca. Eu não tenho motivos mais para falar de Jesus, porque eu estou muito abalado, estou muito triste. Qual é o desânimo da sua vida hoje? São as contas que você tem que pagar amanhã? É o salário que você recebe? É o problema que você está vivendo na sua família hoje, que é o pior da sua história? É o problema no seu casamento? É o problema na sua saúde? Foi as decisões erradas que você tomou no ano passado? São as pessoas que te abandonaram, te machucaram, e isso te fez ficar desanimado? Entenda uma coisa, nada disso pode tirar de você o orgulho e a alegria de falar das grandezas de Jesus na sua vida, porque Deus é fiel. Você precisa marchar com a sua boca, você precisa envergonhar o poder das trevas, você precisa dizer, Jesus Cristo é a razão da minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não serei abalado, porque Deus é a minha rocha fiel para sempre. É por isso que diz Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel. Ele conhece você. Ele sabe que você está vivendo talvez a pior fase da sua história. Mas Ele diz para você, você faz parte de um exército. Este exército é imbatível, é vencedor. Nós somos a igreja militante, mas nós seremos em breve a igreja triunfante, porque estaremos com Cristo para sempre nos céus. Ele é o general, Ele está aqui, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu quero convidar você com muita sinceridade diante de Deus. Você sabe porque você está aqui. Deus te trouxe até aqui. Eu estarei indo embora amanhã cedo, mas eu preciso fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer nesta noite. Eu quero orar por você, pela sua vida. Quem sabe Deus não está precisando levantar esse momento de tensão na sua vida hoje, para que você acorde e entenda que há um general que está acima da sua batalha. Há um general que nos conduz triunfantemente nas batalhas. Ele está vendo a hora que o inimigo está te atacando. Ele não te deixou sozinho nessa batalha. Ele está levantando outros para te ajudar. E quer um exército mais lindo que está ajudando sempre um ao outro do que a igreja. Quem sabe você não está afastado da igreja do Senhor. É hora de você voltar ao primeiro amor. Voltar a ter orgulho da insígnia de Cristo, do Evangelho, da paz, da transformação, da restauração. Entenda uma coisa: nada é irrecuperável para Deus. Nada é irrecuperável para Deus. Eu quero nessa noite colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero colocar a sua família diante do Senhor. Eu quero orar por você. Mas eu só posso fazer isso e entender se você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu também vou orar por mim, pela minha vida. Nós enfrentamos batalhas, eu tenho batalhas, você tem batalhas, mas o nosso general é vitorioso. Ele está aqui. Vem aqui à frente, coloque as suas lutas, as suas batalhas. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Senhor, eu estou colocando o meu casamento diante de Ti, a minha família diante de Ti. Senhor, eu estou precisando muito voltar ao primeiro amor. Venha, o Senhor te trouxe até aqui. Igreja de Jesus, creia nisso. Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Quem sabe você entrou aqui, você está afastado do Evangelho. Volte. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Volte, porque longe de Jesus, o cheiro do perfume do Evangelho é cheiro de morte, mas perto de Jesus é um cheiro de vitória. Venha, reconcilie com o Senhor. Quem sabe você também hoje está entregando sua vida para Cristo. Confesse como o Senhor da sua vida. Ele é o general vitorioso. Só Ele tem poder de lutar as suas lutas, te dar paz e vida eterna. Há mais alguém? Pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu vou encerrar esse momento, mas eu preciso orar por você. Eu sinto no coração que há pessoas que precisam fazer isso hoje. Em nome de Jesus Cristo, venha. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Em nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso general imbatível, vitorioso. É verdade, Senhor, que temos por lutas passadas, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado todos os seus servos fiéis. Obrigado a Deus, porque força e poder o Senhor nos tem dado. É o Senhor quem tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor nos trouxe até o melhor lugar do mundo, a tua casa, neste lugar de restauração, lugar de cura, lugar de salvação, lugar de recomeço de vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos orgulho de pertencer a este exército aqui na terra, a segunda igreja batista de Petrópolis. Te louvamos, Senhor, porque cremos que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Agora, meu Deus, eu quero colocar essas vidas tão preciosas aqui diante do Senhor. Senhor Jesus, Tu és o nosso general. Senhor Jesus, o Senhor está vendo o campo de batalha que estamos. O Senhor está vendo, ó Deus, todos os ataques cruéis que estão vindo sobre nós. Pai, tenha misericórdia dos Teus filhos, das Suas filhas que aqui estão. Dê a eles, ó Deus, dê a elas, ó Pai, um refrigério para a alma, o bálsamo dos céus sobre os seus corações. Meu Deus, como ministro do Evangelho, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha agora trazer alegria, restauração, paz, e que eles e elas possam sair daqui com a cabeça erguida, dizendo: eu sou de Jesus, aleluia. Oh meu Deus, queremos levantar o estandarte desta igreja e vamos marchar com os olhos fitos em Jesus, autor
autor e consumador da nossa fé, até aquele grande dia que estaremos contigo face a face nos céus para todos sempre. Eu faço esta oração, meu Deus, pedindo a tua bênção, orando em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Diga para ele e para ela: Deus está lutando a sua luta, Ele está contigo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare ainda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Podem vos assentar, irmãos. Estamos caminhando para o final do culto.